Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Adriana Fischer, trabalho no PPGE da FURB, mestrado e doutorado em educação, também no CCA, o nosso Centro de Educação, Artes e Letras, afiliado ao Departamento de Letras. Eu estou hoje aqui com a Arnalda Dobric, da Universidade de Zagreb, na Croácia. Essa professora tem aqui conosco uma trajetória de pesquisas. Além de ser pesquisadora, minha amiga de longa data, nos encontramos em trabalhos de investigação científica na Universidade do Minho, em Portugal. É da área mais específica de fonética, nesta faculdade de Zagreb. Lida com estudos de língua, literatura portuguesa, conclui o doutorado em linguística, também na área de fonética. Tem formação internacional, experiências com universidades da França, de Portugal, da Itália, teve bolsas do Instituto Camões em Portugal e hoje está aqui conosco para que a gente possa conversar um pouquinho sobre contribuições desse trabalho com a fala, na formação de professores, pensando combate à desinformação e também propostas de divulgação científica. É um grande trabalho em parceria e apoio com a FAPESC, a nossa agência de fomento aqui do estado de Santa Catarina. Arnalda, hoje dialogamos um pouquinho e queremos que tu fiques muito bem à vontade conosco para falar um pouquinho desse teu trabalho. Muito obrigada e olá a todo mundo que vai ouvir e que está ouvindo neste momento. Nesse momento, então, destaco o nosso projeto FAPESC, que tem por título Letramentos Acadêmicos e Científicos, Caminhos de Combate à Desinformação em Contextos Universitários. Esse projeto está, como já mencionado, trabalhando em parceria com vários países, Croácia, aqui na pessoa da professora Arnalda, também Portugal e Brasil, outras universidades que aqui são nossas parceiras. A formação docente, a atuação dos professores na área de linguagem é um grande ponto dos nossos debates. Na sua opinião, Arnalda, e com apoio em todas as suas pesquisas ao longo desses anos, como é que compreende a importância da formação de professores para enfrentamento da desinformação, considerando seus estudos de fala, ensino de línguas? Então, acho uma questão muito importante. Sendo nestes dias aqui no Brasil e depois falando contigo nos últimos anos e especialmente nos últimos meses e semanas, percebi que aqui no Brasil vocês têm uma maneira de educar os professores futuros naquele âmbito para informar as pessoas e para mostrar a importância para divulgar os fontes científicos verdadeiros no trabalho delas, do dia a dia. Infelizmente, ainda na Croácia não temos tantas disciplinas que podem cobrir esta área, mas acho muito importante que mesmo assim sejam integrados, como já estão, nas disciplinas várias, porque o papel desta questão na educação dos professores tem duas partes. Então, a primeira é que a pesquisa científica pode ser também uma parte do trabalho dos professores, sejam orientados naquela área. Mas, no mesmo tempo, elas têm um papel no trabalho do cada dia delas, para informar os estudantes, seja na escola média, seja na educação superior, como escolher as fontes do que precisam, fontes científicas ou profissionais de uma boa qualidade. Porque é mesmo o papel do professor, na minha opinião, claro, que tem o papel educador mesmo, como às crianças, também aos pais, nas questões diferentes, sejam mesmo as disciplinas da escola, ou sejam as disciplinas ou áreas que são muito ligadas às crianças, tipo saúde mental, a fala, que deveria estar naquela época já muito bem elaborada, seja uma outra área em que elas podem participar e aconselhar os pais. Dessa forma, Arnalda, vemos a possibilidade de integrar
esse conhecimento em várias disciplinas, como tu estás propondo. Então, dentro da universidade, formação de estudantes que vão se tornar gradativamente profissionais nessas áreas que usam a fala como um objeto de trabalho, de estudo, de pesquisa, mas também sai de dentro da universidade, conversa com a sociedade, a exemplo que tu colocas, né, na orientação com os pais, por exemplo. Nessa direção, nós aqui na FURB, como já estamos durante essa semana de trabalho conjunto, compartilhando contigo, temos trabalhos de produção de vídeos e de outros textos que simbolizam a divulgação científica no curso de letras, para que os nossos estudantes possam entender como esse conhecimento científico pode ser disseminado em vários canais, veículos, também no programa de pós-graduação em educação, como foste acompanhando conosco nesses últimos dias, pesquisas de mestrado, de doutorado, que se comprometem em longitudinalmente levar possibilidades de construção, por exemplo, de posicionamentos críticos, de produção de divulgação científica, no combate à desinformação, como exemplos de uma nova agenda dos professores na área de linguagens. E com esses exemplos, possibilidades de parceria entre a nossa universidade, FURB, e a tua universidade de Zagreb, especialmente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, de que maneira essa parceria internacional contribui para ampliar os olhares teus, nossos aqui no Brasil, nas pesquisas que realizamos. Então, diálogo entre Croácia e Brasil. Como tu entendes essa contribuição para que nós possamos ampliar os nossos olhares e perspectivas? Então, como o Brasil e a Croácia são dos países bem distantes, acho que mesmo que somos das culturas diferentes, que temos muitas coisas em comum. Só para iniciar, temos a vontade de trabalhar de uma maneira muito correta, verdadeira, e acho que os dois países são bem trabalhadores naquela área. Temos os problemas comuns iguais nas humanidades, que são compreendidas um pouco como alguma coisa muito leve, mais como um divertimento do que uma coisa, na verdade, científica, o que não acho bem por nenhum lado. Acho que a experiência dos colegas do Brasil, também como as nossas, podem se encontrar na maneira de discutir a divulgação própria das informações. Tem uma diferença entre o uso das redes sociais no Brasil, da Croácia, segundo alguns números já publicados nos fontes científicos, mas não é só na maneira científica, na maneira da educação, acho eu, podemos ver e outros como são implementados as disciplinas, ou seja, a disciplina em que trabalhamos neste projeto juntos, e podemos trocar as ideias, podemos também ver como uns fontes, por exemplo, os fontes científicos são divulgados ou procurados, ou qual é o tipo de divulgação num certo país. Já reparei que no Brasil os estudantes talvez trabalham mais naquela dispersão científica dos resultados, na maneira, não quero dizer mais leve, mas que pode parecer mais leve, tipo de podcast, que no mesmo tempo pede muito trabalho, muito tempo, muita gente envolvida no sentido que mesmo os orientadores, os professores são muito envolvidos mesmo como os estudantes. Na Croácia, neste momento, são mais presentes as mesas redondas, divulgação, tipo os seminários públicos feitos pelos estudantes para os estudantes de outras disciplinas, e acho muito legal de ter esta possibilidade, porque naqueles lugares encontram-se os estudantes das disciplinas várias, mesmo naturais como sociais ou humanísticas,
e temos uma troca muito diversa das ideias, mas no mesmo tempo temos aquele sentido de fazer a ciência por todo o lado, nas todas as disciplinas científicas. Acho que esta comparação e esta compartilha dos dados, das experiências, tem muito valor para os dois países, então, pessoas na ciência mesmo brasileira como croata. E o teu compartilhamento de dados científicos da Croácia no trabalho com a fala, especificamente com voz, reabilitação de pessoas com problemas de voz, nos fez entender mais o teu contexto, o teu trabalho científico na universidade. Na segunda-feira, a Arnalda esteve com a gente na conferência de abertura da Semana Acadêmica de Letras. Hoje, já o dia inteiro, nós estamos em diálogo com o PPGE, e assim foi ao longo de uma semana, em diálogos mais específicos, para pensarmos as questões das crianças, por exemplo, bilíngue que falam, é a proposição da Arnalda, inglês perfeito. Eu vou juntar aqui duas ideias para que a gente possa pensar, né? Por que surge essa discussão? Porque é uma forma de sair de alguns mitos, algumas crenças, mas como surge essa discussão para trazer ao nosso PPGE, que forma pesquisadores, professores, e também pensar nesses muitos discursos que as redes sociais nos trazem sobre línguas, o que é verdade, ou no plural, as verdades, sobre ensino e aprendizagem de línguas, tanto para professores quanto para famílias dessas crianças. Então, como é que tu tens acompanhado e discutido um pouco desses elementos de verdades, de mitos, em relação a esse grande assunto que é da tua área científica da fala, da voz? Então, pensando ao que ia trabalhar, o que ia fazer com os estudantes, também com do que vou discutir com os colegas, eu pensava qual é a coisa comum para nós na educação. E muitas de nós temos crianças que acabaram ou estão na escola elementar ou média. E então acho que vocês têm o mesmo problema como nós, com a quantidade enorme das publicações e publicidade que anuncia umas coisas muito superficiais e depois coisas que custam muito, mas não têm valor, não quero dizer nenhum, mas não o valor que está promovido. Nesta maneira, já olhei para todos os anúncios e publicidades, claro, na minha área, e isso era a aprendizagem da língua inglesa. Vi muitos anúncios, especialmente dos certos métodos e escolas que promovem a aprendizagem de uma maneira muito depressa e de boa qualidade, na maneira que uma criança vai ter o conhecimento das línguas perfeitas. Então, para uma mãe, um pai que ganha dinheiro, que quer investir na educação da criança dela, claro, se não é um profissional na área de linguística, a pessoa quer melhorar a educação da criança dela ou dela. Então vai investir. Obviamente, temos o problema que esta pessoa não pode ter acesso a uma valorização externa daquele método ou daquela escola. Então, paga muito e acaba por ter uma criança que fala um inglês normal como uma outra criança que frequentava um outro curso do inglês, mas não é o inglês perfeito. Então, no mundo onde tudo tem que ser perfeito, ótimo, dá ótima nota, temos que definir o que é o ótimo, o que é total. Por isso, já encontramos uma desinformação. Nem nenhum de nós não pode falar perfeitamente a sua língua materna
porque nós não sabemos o que é uma fala perfeita, uma língua perfeita. Esta coisa não existe, é uma ilusão. Por isso, neste âmbito da aprendizagem das línguas, para mim esta era a primeira ideia. Discutimos os problemas daquele anúncio, que é muito acessível não somente aos professores futuros, mas também à sociedade. A sociedade que está constituída das pessoas muito várias, de uma educação tão diferente. E por isso achava um tema muito bom para escolher. Acho que, obviamente, até seja só uma parte, respondi à tua questão. Completamente, Arnalda. Nós temos visões muito contrastivas, ou seja, opostas. Por um lado, quando vamos mostrando nossas pesquisas, tu trazes da Croácia, teus dados de pesquisa com a fala, vemos um investimento, uma sistematização de tantos esforços, conhecimentos, trabalho, por exemplo, aqui nas escolas de ensino médio, com produção de videocast, podcast, com produção de artigos científicos já no ensino médio, com fins de divulgação científica, seminários que agregam alunos de graduação que estão se formando professores na área de linguagem com os estudantes lá no ensino médio. Temos produção de vídeos e outros textos com foco na divulgação científica aqui dentro da universidade. Um investimento, logo, sintetiza isso, de muitos profissionais, dados de muitas pesquisas que vêm nos dar suporte a como fazer os nossos estudantes pensarem na escolha de bases de dados, de fontes mais confiáveis de informação e serem criativos ao selecionar em meio a tantas possibilidades que temos. Por outro lado, como tu dizes, outras visões simplificadas sobre a aprendizagem de línguas, e isso vai se mostrar também na divulgação científica, o que acarreta desinformação em muitos contextos de formação de professores. Isso para os pais que escutam e para os professores que se sentem acuados pela rapidez que precisam atender a grandes demandas de ensino-aprendizagem de línguas. Então, como é que tu entendes esse trabalho que hoje é necessário ter investimento ainda de tempo, de preparação científica por parte de professores e estudantes, junto com essa nossa grande disseminação da inteligência artificial nos últimos anos, já na última década. Então, como tu propões esse trabalho? Como é que tu vês uma problematização para não aceitarmos e deixarmos a nossa criatividade, as nossas fontes científicas de lado? Se eu podia responder logo, seria muito rica no momento e partilhava este dinheiro também contigo e outras colegas que dão muito trabalho mesmo naquela área e naquele pensamento só como divulgar, digamos, as fontes verdadeiras, não veramente verdadeiros, mas coisas que se pode acreditar. Não sei praticamente o que poderia dizer e de não estar falsa, porque não acho que tem uma resposta justa. O que podemos fazer é sempre a educação, é sempre uma conversa, mas não rápida. Acho que todos nós que queremos pensar um bocadinho e parar para um momento, realizamos que temos um grande problema da velocidade, da dispersa daquelas informações numa velocidade enorme e que gente tem, digamos, o alvo para ganhar o dinheiro muito depressa, sem muito pensamento o que eles vão dar como um conteúdo nas redes sociais. Isso pode ser muito perigoso, porque ainda com a inteligência artificial, uma pessoa que não conhece o conteúdo pode produzir muitos podcasts, por exemplo, numa tarde só. Ganha muito dinheiro mesmo porque esta é uma possibilidade de ser pago pelas fábricas bem ricas. E
se nós entendemos de manter a maneira de educar as pessoas, isso vai ser muito mais lento, mas acho que vale a pena tentar e sempre tentar e nunca parar, porque é uma maneira também para melhorar a vida da sociedade, porque uma educação é boa, é a maneira de melhorar a vida das pessoas. Não vão gastar muito dinheiro para as coisas do que não precisam, mesmo dos cursos muito caros, como aparelhos diferentes, máquinas não sei do que e do qual tipo, vão poder escolher as coisas do que precisam, vão valorizar mais a educação, mas isso tudo pede tempo. Como combater a desinformação naquela área popular que encontra a ciência como uma produção rápida pelo todo mundo de todas as coisas? Não sei, mas acho que vale a pena tentar e tentar mais e sempre dizer aos nossos estudantes, professores, colegas professores, aos pais, se somos professores nas escolas, de ver muito bem se uma coisa oferecida é aí publicada e suportada pela indústria, por alguém que ganha dinheiro por isso, porque isso vai ser mesmo uma informação muito importante para a escolha. Porque se a gente é aí só para ganhar o dinheiro, não é uma coisa que na verdade precisas, é só aqui para ser vendida a ti. Em síntese, a educação linguística para professores, formadores, pais, sociedade é essencial. Que grande alegria poder te ouvir, debater e valorizarmos juntas essa formação humana, a educação. Foi um prazer imenso dialogar contigo e trazer aqui contribuições científicas para o nosso momento e continuar. Isso ressalta para os nossos estudantes. As redes de pesquisa, de debate, nos agregam muito e é só um momento de contato para que a gente continue mais trabalhos. Então, nossos agradecimentos em nome da FURB pela tua permanência aqui conosco e que continuemos nossas pesquisas em parceria. Então, agradeço imenso para esta experiência que era maravilhosa. Agradeço a ti, como todos os colegas e todos os estudantes. Era uma ótima semana e espero de te rever aqui ou na Croácia, ou seja, um outro país. Obrigada, Arnalda. Obrigada a vocês todos.